que curte lá as nossas postagens, nossas mensagens, nossos vídeos, nossos sermões, nossos estudos. Agradecer muito pela companhia de vocês. Dizer que para nós é motivo de alegria saber que você nos acompanha, que nos assiste e que compartilhe lá com seus amigos, com as pessoas que você gosta. E dessa forma Deus tem nos abençoado e está abençoando esse público todo. Então, parabéns pela turma aí da internet. Que Deus nos abençoe mais e mais. E nesta manhã vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar um tema, eu acho que é necessário para o momento em que vivemos, para os tempos em que estamos passando, as dificuldades que enfrentamos e, por que não dizer, a decadência espiritual que observamos no meio do povo de Deus. E o tema é uma pergunta: você sabe o que o inimigo está disposto a fazer e pode até fazer para destruir a sua fé? Você já parou para pensar nisso? O que o inimigo pode estar tentando fazer ou fazendo e com o objetivo de destruir, de anular, de acabar a sua fé? A fé é uma dádiva de Deus. A fé é um presente do Criador. Deus é o dono, é o autor, é o consumador da fé. Mas Ele coloca essa fé no teu coração e no meu coração. Mas há um usurpador, há um enganador, há um traiçoeiro, há um maligno que quer roubar esse dom que está no teu coração. E nós precisamos ser vigilantes, porque nós estamos portando um dom preciosíssimo, porque o dom mais precioso é o da vida. Estamos vivos, se morrermos, nada feito. E depois a fé e a graça de Deus, elas não podem sair do nosso coração. Mas o inimigo de Deus tem como meta, como objetivo primário na sua vida, roubar a nossa fé, destruir a nossa fé. Então ele é muito estrategista. Como vimos na lição da escola sabatina, as estratégias de Satanás são praticamente infalíveis. Se não for uma decisão firme do nosso lado e segurar no braço forte de Deus, o inimigo terá poder suficiente para destruir a vida daqueles que não fizerem assim. Então, são muitas estratégias, mas nós precisamos ser objetivos e deixar que a igreja reflita e pense e se prepare para não deixar que a fé seja roubada do coração. Dizem até um pensamento muito sábio, né? Muito interessante, que diz: quem perde dinheiro perde muito. Agora, quem perde amigos perde muito mais. Mas quem perde a fé perde tudo. Então nós não podemos perder a nossa fé. Por isso o hino que nós cantamos, o grande comandante, Cristo vos será. Então ele está à frente da batalha, para não deixar que nós saiamos perdedores. Mas nós precisamos entender que depende também de uma decisão nossa. Por isso nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 7. Os versos são os versos 18 e 19. Veja bem, Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 18 e 19. Na minha versão, diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Bem, essa pergunta é uma pergunta feita por João Batista. Qual é o contexto dessa história? João Batista nasceu como resultado de uma profecia. Por meio do profeta Isaías, Deus proclamou o nascimento deste grande homem de Deus de todos os tempos. O Senhor Jesus chegou a dizer que entre os nascidos de mulheres não havia ninguém maior do que João Batista. Então esse era um homem importante da sua época, era um homem renomado no seu tempo. João Batista, o seu nascimento foi profetizado 600 anos antes que ele viesse a nascer. Nasceu da mesma tribo de Jesus Cristo. Os pais de João Batista eram pessoas fiéis no seu tempo.
homem fiel, Zacarias, mulher fiel, Isabel. Por sinal, Isabel era prima de Maria, sendo assim ele primo segundo de Jesus. Então ele poderia contar com seus privilégios. Era um homem que foi educado, ensinado para cumprir uma missão. Missão essa que ele se dispõe a cumprir desde cedo na vida. E qual era a missão? Proclamar a chegada do seu próprio Salvador, e o Salvador de Israel, e o seu e o meu Salvador. E João Batista cumpriu essa missão. A profecia dizia que a voz de João clamaria no deserto, mas não era num deserto sem vida, era num deserto da Judeia, onde as pessoas se assentavam ali para ouvir. E João teve muitos discípulos, muitas pessoas influenciadas por ele, e ele prepara todo um cenário, todo um caminho, para que o povo pudesse receber Jesus o Salvador. Eles tinham a mesma idade, apenas 6 meses de diferença de um para o outro. Então, quando ele encontra Jesus já adulto, já na fase adulta, já por volta dos seus 30 anos, Deus providenciou tudo para que eles, quem sabe, não se encontrassem, mesmo morando próximo, na mesma região, mas quando eles se encontram pela primeira vez, a face de Jesus era uma face diferente da face dos demais homens. E João Batista, ao olhar para ele no encontro, disse: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso está registrado em João capítulo 1 e o verso 29. Então Jesus é apresentado por João Batista como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois João Batista no Rio Jordão, batizando os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus se dirige para lá para ser batizado por João Batista. E João Batista disse: puxa, eu vou ter que te batizar? Não é possível. Eu não sou digno nem de levar as tuas sandálias, de amarrar as tuas sandálias. Como é que eu vou te batizar? O Senhor Jesus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Então João o admitiu e o batizou. E quando João batiza Jesus, Jesus saindo da água, ele viu a manifestação do céu, a voz de Deus que dizia do alto, o brado celestial dizia: este é meu filho amado, e por isso eu estou feliz. O Salvador do mundo estava visível na presença de João, e de forma simbólica, o Espírito Santo paira ali como uma pomba que sobrevoava a cabeça de Jesus. Então aquela cena, aquela voz que bradou do céu, não deixou dúvida para João Batista que aquele ali era o seu Salvador. Então João Batista disse: agora importa que tu cresça e que eu diminua. Mal sabia ele que estava fazendo uma profecia que já ia se cumprir na vida dele. E agora Jesus começa a crescer. Como assim? Fazendo curas, milagres, proezas, atraindo multidões. E aí João Batista agora diminui, porque João Batista é preso. E quando João Batista estava preso, o cumprimento da sua profecia foi implacável. Importa que ele cresça e que eu diminua. E agora preso, vem a primeira seta do cão, do maligno, do inimigo, para destruir a fé daquele homem que era uma fé viva em pessoa. Qual foi a dúvida que o inimigo colocou aqui? Se Jesus era mesmo o Salvador ou não. Então qual foi a seta maligna? A dúvida. Colocou uma dúvida feroz no coração de João Batista. Puxa vida, como é que pode? Eu tenho uma história. O meu nascimento foi anunciado há 600 anos antes por meio de um dos profetas mais renomados de todos os tempos, o profeta Isaías. Meu pai era um homem preparado, minha mãe era uma mulher fiel, eu sou da mesma tribo de Jesus, temos uma descendência maravilhosa, descendência lá de Davi. E aí ele foi, eu imagino, prescrutar no seu coração, buscar no seu coração indicativos de que ele não poderia estar naquela situação. Então eu batizei a Jesus Cristo, o céu se manifestou, a voz que bradou do alto era de Deus, e disse que Jesus estava aqui sendo batizado e o céu estava comemorando. Então eu fiz a coisa certa, eu não fiz nada errado com ninguém, eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou um homem de fé, eu creio em Jesus. E por que que ele está lá fazendo milagres, atraindo pessoas a ele, está tudo dando certo para ele, e eu estou aqui preso? Será que era Jesus mesmo? Será que eu, no caso de hoje, né? Será que eu estou na igreja certa? Por que que as coisas não estão dando certo para mim? O
Que mal eu fiz? O que é que está errado comigo? Alguma coisa está errado. Será que aquele homem não era uma farsa? Será que tudo não parecia muito engenhosamente inventado? Será que era isso mesmo? Eu vou mandar saber se é isso mesmo. Agora eu estou com dúvida, eu estou inseguro. E ele chamou alguém e disse: vá lá, procure Jesus e diga: olha, João está preso ali. E mandou saber se tu é mesmo o Messias, porque a situação em que ele se encontra lá, tu não foi libertar ele. Ele não era teu amigo, até o primo inclusive. Lembra do encontro lá no Rio Jordão? Então ele está com muitas dúvidas. O que tu tem a dizer? Tu é mesmo o Messias? Sim ou não? É a resposta que João quer saber. Ele disse: diga lá para João que os cegos estão enxergando. Eu estou curando a vista aos cegos. Os coxos estão andando. Eu estou ajudando eles a se levantarem e saírem caminhando. Os mortos estão sendo ressuscitados. Os problemas estão sendo resolvidos na vida das pessoas. E para aqueles pobres que não tinham acesso à verdade, porque até então só os grandes líderes tinham essa verdade, os fariseus, os saduceus, e eles achavam que eram os melhores. Para os pobres, o evangelho do reino de Deus está sendo pregado, o mesmo que João pregava. Diga lá para ele só isso daí e deixe ele imaginar. Junto com essa mensagem, foi o Espírito Santo trabalhar no coração de João Batista para tirar dele a dúvida. Mas isso é história, isso você encontra aqui na Bíblia. Qualquer pessoa pode ler e encontrar essas informações. Mas o que nós temos que pensar é como é que está a nossa história. Sabia que o inimigo quer colocar uma dúvida no seu coração também? Sabia que a dúvida não procede de Deus? Normalmente a dúvida procede do maligno. Você que chegou aqui agora, que é recém-batizado na igreja, ou mesmo nós que já somos um pouco mais veteranos de igreja, que já de mais alguns anos, podemos ser atacados a qualquer momento por dúvidas terríveis, quando as coisas não derem certo na nossa vida. Alguma coisa pode dar errado em algum momento. E quando essas coisas não estiverem dando certo, o inimigo pode colocar tremendas dúvidas no nosso coração. E nós, quem sabe, começamos a cogitar de algumas coisas duvidosas. Será que eu estou mesmo no caminho certo? Será que isso que eu estou fazendo está de acordo? Por que Deus não tem me abençoado? Por que está faltando isso ou aquilo outro? Esses dias eu conversei com uma pessoa que foi tentado a isso. E essa pessoa saiu da igreja e andou por outros caminhos por aí, com dúvida de Deus, com dúvida das verdades que a igreja prega, com dúvida da Bíblia, com dúvida de algumas coisas que ele não deveria ter dúvida. O inimigo colocou essa dúvida no seu coração. E ele até chegou a migrar por outras igrejas. E numa das quais, ele ouvindo lá um sermão a convite de sua mãe, que o levou para a igreja, lá ele tirou a dúvida. Quando o inimigo pensou que ia dar uma rasteira nele, segundo ele, foi lá que Deus esclareceu algumas coisas. Quando o pregador lá, de forma insensata, falou mal da igreja de Deus. E ele disse: pois é dessa igreja que eu vim com dúvidas, e agora eu descobri que lá eu era feliz e não sabia. Por isso eu vou sair agora desse culto, vou tomar água, vou disfarçar, não volto mais aqui, mas vou voltar para a minha igreja de origem, da onde eu não devia ter saído. Então, o inimigo, quando ele se levanta diante de uma pessoa sincera, Deus ajuda por conta da decisão que a pessoa toma, e a pessoa se levanta pelo chamado do Mestre Jesus Cristo, o doador da própria vida. Então, queridos, uma das setas que o inimigo vai colocar na tua vida para destruir tua fé é a dúvida. Porque, olha, ele colocou dúvida no coração de João Batista. Como é que ele não vai colocar dúvida no seu e no meu coração? Já teve alguma vez, não precisa me responder, eu não tenho interesse em saber disso, mas já teve alguma vez que você, com dúvida, inseguro, atacado por setas malignas de alguma forma, ou perceptível ou não, foi tentado a não vir para a igreja? Foi tentado a se aborrecer com alguém por uma incompatibilidade de viver junto ali das ideias e não quis vir à igreja? Depois se reergueu, se levantou e veio? Pois é, tenha cuidado, porque o inimigo ele vai criar tudo o que for possível, de forma bem sutil, sorrateira, maquiavélica, estratégica, para distanciar eu e você dos caminhos de Deus. Porque se ele tentou João Batista,
eu posso imaginar que eu e você somos presa fácil se a nossa decisão não for sólida, concreta na pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente pode ver que quando ele não consegue de um jeito, ele consegue de outro. Quer ver, por exemplo, olha outra tentativa que ele fez aí, no livro de Daniel, no capítulo 6. Olha que tentativa terrível essa aqui que ele fez para destruir a fé do profeta. Daniel capítulo 6 e o verso 7. Então são muitas tentativas, mas ele tem as principais. Ele sabe que tem algumas que são quase infalíveis. Se não for uma decisão firme e apegar-se fortemente no braço do Salvador, nós definharemos com a nossa fé. Mas no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 7, é uma informação muito conhecida, mas a gente pode repensar um pouco sobre isso na nossa vida. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Aqui é reunido todas as autoridades do reino, e eles combinam um complô contra Daniel, por saber que Daniel era um homem de fé inabalável, era um homem de fé firme, tanto quanto era a fé de João Batista. Está escrito que Daniel andava com Deus do mesmo jeito que andou Enoque, era um homem de uma fé inabalável. Então o inimigo pensou tudo o que podia pensar sobre Daniel, e decidiu colocar nele o medo da morte. Como quem diz, tudo que eu colocar para ele não vai abalar, ele é firme, ele é sólido, ele é concreto, ele acredita mesmo, mas eu vou tentar fazendo medo da morte. Eu vou usar todos esses ímpios aqui para bolarem um plano contra ele, para que ou ele não adore o seu Deus de verdade, ou morra lá na fornalha, aliás, lá na cova dos leões. Então, ali ele coloca o medo. A mesma coisa ele coloca com seus 3 amigos hebreus, o medo da morte, porque eu não sei o que é que faz mais medo, é ser lançado numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, ou é entrar numa cova cheia de leões famintos. Sinceramente eu não sei qual dos dois faz mais medo. Então ele tentou atacar a fé dos hebreus através do medo da morte, porque o ser humano tem medo de morrer. Agora, de acordo com as palavras de Jesus, quem acreditar em Jesus mesmo não pode temer nem mesmo a morte, porque Jesus disse que mesmo que morra, se estiver com ele, viverá. Então, queridos, sabe por que as pessoas não estão vindo, muitos para a igreja, muitos não estão vindo? Simplesmente com medo da morte, porque o que se sabe é que o coronavírus mata, embora não mate todos, seja aí, eu não sei, aproximadamente 5% dos casos graves, eu não sei bem, eu perdi um pouco o contato aí com esses detalhes, mas, enfim, mas não morrem todos. Mas como existe um risco de se pegar o vírus, morrer, é a razão pela qual muitos não passam nem perto da igreja, porque julgam que a igreja está contaminada. É importante se livrar, ter o cuidado, ter o zelo, é muito importante, é verdade. Mas não chega a esse ponto, da gente não poder vir adorar a Deus com medo. Agora, fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção pelas pessoas, pelos amigos, pelos irmãos. Ok, beleza, nós não podemos questionar isso, porque a nossa fé é individual, cada um tem a sua. A palavra de Deus até diz, a fé que tens para ti mesmo. Tudo bem, respeitamos, beleza. Mas finda sendo ou não sendo um medo de morte? Mas eu acho que mais medo faria era a fornalha ardente e a cova dos leões. Mas o inimigo tentou mesmo assim. Só que esses homens estavam fintos com o seu olhar no seu Salvador. Então, de forma que o medo que o inimigo coloca em nós também é para destruir a nossa fé. Porque se Daniel tivesse sucumbido àquele medo, ele teria morrido. Mas ele se ergueu, ele se levantou perante Deus, e Deus abateu todo o medo do seu coração e lhe deu certeza de vitória, mesmo diante da lei irrevogável que eles criaram lá. Então, o medo, você tem medo de alguma coisa? Qual o seu medo? É ficar desempregado?
e passar fome. Qual é o medo? É dos filhos não aceitarem a fé ou aceitarem e depois partirem em retirada e você ter que ver o filho fora da igreja? Qual é o medo? É enfrentar um divórcio, uma separação, é uma doença? É falir, perder o emprego? Eu não sei. Eu só sei que o inimigo vai colocar muitos medos no seu coração. Tudo isso é com o fim de atingir a sua fé. Pode ter certeza. Então nós precisamos ser mais fortes. Precisamos acreditar mais. Agora, quando ele não consegue, colocando dúvidas, ou não consegue fazendo medo, muitas vezes ele cria um ataque súbito. E você vai ver nesse texto bíblico que ele tenta de todas as formas. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 39. Você vai poder perceber que o inimigo é cruel, ele é terrível, ele é perigosíssimo. A única segurança que temos é se estivermos com Deus. Se estivermos sozinhos, nós não temos segurança nenhuma. Gênesis 39, os versos 11 e 12. São histórias muito conhecidas. Até porque, para quem lê a Bíblia, todas as histórias são muito conhecidas. Então, Gênesis 39, verso 11 e 12, fala de José na casa de Potifar. E no verso 11 diz: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela, a esposa de Potifar, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela saiu fugindo para fora. Ou seja, quanto tempo José teve para se livrar desse ataque súbito, fulminante, de repente? Quanto tempo ele teve? Ele teve uma hora para pensar. Ela disse: vamos lá, rapaz, vai dar certo, ninguém vai ver não, nós vamos ficar aqui atrás da moita aqui, ó. Vamos aqui atrás desse negócio, vamos lá para o quarto, vamos lá não sei para onde. Foi assim que a mulher de Potifar conversou com José? Não, foi um ataque súbito, de repente, para não dar chance para ele pensar, para não dar chance para ele fazer a sua defesa, para ele argumentar, para ele falar, para ele se defender. Foi de repente, ela foi tirando logo as roupas, embora, vamos. Mas ele disse: não, negativo. Antes de cair numa tentação dessa, eu estou com Deus. Deus não permite, eu não quero, isso é feio, isso está errado. Eu vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Jamais eu vou fazer isso. Mas se José tivesse por um segundo ali se distraído, o inimigo tinha tirado vantagem. E ele estava derrotado. Então, queridos, o inimigo vai tentar minar a sua fé de todas as formas. De uma forma, de outra forma, de outra. Cabe a nós estarmos atentos, acordados. Porque o que a gente vê de pessoas que entram na igreja, a igreja só faz bem, só ensina coisas boas. Todo o ambiente de igreja, pelo menos da igreja adventista, é abençoado, é feliz, é dinâmico, é alegre. A igreja promove coisas maravilhosas. Mas as pessoas não conseguem vislumbrar isso. As pessoas não conseguem parar para pensar nisso, porque estão muito atentos aos acontecimentos, aos movimentos que o inimigo propõe na rua, na cidade, aonde a gente anda. E a gente fica distraído, desatentos, quando da fé já caiu no buraco, já caiu lá na ribanceira, lá no barranco, já não tem mais força para se levantar. Então ele usa muitas estratégias. Poderia citar aqui dezenas delas, apenas não tenho tempo, mas você pode pegar o raciocínio a partir daí. Então, se você ler, por exemplo, no livro de Jó, você vai ver que lá o inimigo coloca na vida de Jó, para destruir a sua fé, as enfermidades, a perda dos bens, a perda da família. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens, e por consequência perdeu também sua saúde. Para que ataque pior do que um desse? Mas Jó permaneceu de pé, e disse: nu saí do ventre da minha mãe. Então significa dizer que eu ainda estou no lucro, eu não tenho nada. Então ele viu por outro ângulo. O inimigo atentou por um lado, mas ele viu por outro, ele viu que ainda era lucro para ele, porque eu não tinha nada, eu nem existia. Passei a existir, saí do ventre da minha mãe, foi nu, então ainda estou no lucro. Mas não, aqui não, quando a gente tem perdas, alguma coisa acontece, a primeira coisa que as pessoas fazem é deixar a igreja. Primeira coisa. É como se fosse uma solução assim, múltipla para todos os problemas. Deixar a igreja. Deixar o convívio com Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Deus. E às vezes as pessoas deixam tão friamente
Parece que estão tão longe da realidade. Veja, por exemplo, uma das grandes tentações que o inimigo tem colocado hoje na cabeça do povo de Deus. Ele colocou no coração do homem mais santo que essa terra já viu depois de Jesus, que foi Enoque. Vocês sabem que Enoque foi para o céu, vivo, não passou pela morte. Mas sabe o que foi que o inimigo colocou no coração de Enoque? Colocou no coração de Enoque o seguinte: Enoque, ele não entendia sobre a morte, não conseguia entender o que aconteceria com uma pessoa quando ela morria. Mas ele foi tentado a achar o seguinte: não há punição para os ímpios e nem recompensa para os justos. Logo, o que eu entendo é que a vida só é essa, quem morreu, morreu e acabou. Pois o inimigo colocou essa dúvida no coração de Enoque. Deus se revelou a ele e disse: Enoque, não é assim. Tire isso da sua cabeça, não é dessa forma. E apresenta Cristo como Cordeiro de Deus morrendo pelos seres humanos. E a morte de Cristo, revelada a Enoque, ensinou a ele que há punição para os ímpios e recompensa para os justos. E quando Enoque entendeu isso, ele saiu pregando para as pessoas. E você encontra essa informação na carta de Judas, está lá. Então Enoque sai pregando para as pessoas que amem a Jesus, aceitem a Jesus. Ele é o Salvador, ele virá para morrer numa cruz. E quando ele vier, ele volta para o céu e depois vem numa nuvem poderosa, cercado de anjos. Enoque viu na visão celestial que Deus deu a ele até as miríades e miríades de anjos que cercavam o retorno de Jesus na sua segunda vinda. Por isso é que Judas narra que Enoque pregava que Jesus viria com suas miríades e miríades e miríades. Está lá em Judas capítulo 1, sai um capítulo, se não estou enganado, os versos 14 e 15. Então, queridos, o inimigo não escolhe, ele ataca todos. O que ele vai escolher é só o tipo de tentação que ele vai colocar para cada um, para ele não dar uma bola fora. Então, precisamos estar atentos. Quando a gente vê no livro de Malaquias, a gente vê que o ataque para aquele povo e para o povo de hoje era a infidelidade. Infidelidade conjugal, infidelidade nos dízimos, nas ofertas. Você pode ver o livro lá que tem as informações. Quando a gente vai ao livro de Jonas, ele coloca no coração de Jonas o desânimo. Jonas ficou desanimado quando foi na cidade e pregou. Ou seja, o desânimo em meio ao cumprimento da missão. Ele vai lá e avisa ao povo que ia ter juízo. Mas ele não queria que o povo fosse salvo. Ele sai para fora da cidade e bate um desânimo, uma tristeza. E ele se deita e começa a observar a cidade. Cadê o fogo que não desce? E aí ele dorme ali. E aí depois o sol aparece. E aí Deus faz nascer uma planta para proteger ele do sol. Depois Deus retira a planta. Quando ele acorda injuriado, porque a planta não estava mais lá. Aí ele disse: puxa vida, como é que pode? Essa planta que estava aqui tão legal, não está mais. E começa a reclamar, né? Abatido. Aí Deus: Jonas, você acha razoável a sua ira? Você acha que você tem razão? De quem era essa planta? Era sua ou era minha? Então vê como o inimigo é sujo. Ele confunde a cabeça das pessoas. Ele coloca as dúvidas, ele coloca os medos, ele coloca as desconfianças. Então ele cria muitos problemas para as pessoas. Então, queridos, isso daqui nada mais é do que uma vacina para proteger a sua imunidade espiritual. Todos dizem por aí que fulano de tal tomou a vacina, está imunizado. A gente sonha com isso, que dê certo. Parabéns para os cientistas, para os estudiosos que se dedicaram, que se debruçaram sobre a causa, se empenharam e fizeram. Deus queira que dê tudo certo, beleza, será ótimo. Embora isso não seja uma vacina contra todos os problemas. Vai vir mais problema por aí e vai precisar de mais vacina. Mas hoje nós podemos estar imunizados, espiritual aqui, para que o inimigo com suas tentações, com seus vírus malignos, não nos alcance e nos tire o privilégio da vida eterna. Nós passamos a entender que nós somos tão homens e mulheres quanto os do passado, e que sofreram as mesmas tentações. Hoje estamos nós aqui em tempos moderníssimos, em tempos pós-modernos até, tentados pelo mesmo tentador, e sujeitos a perder o mesmo céu que muitos perderam no passado, não puderam ingressar lá. Mas quero dizer a vocês que precisamos deixar algumas sugestões de vitória. Essas foram as tentações que o inimigo criou, e continua criando,
Mas quero deixar algumas sugestões de vitória, para nós sairmos vitoriosos nesse conflito. No Salmo número 5 e o verso 3, você pode abrir sua Bíblia, e você vai ver que o Salmo 5 e o verso 3, a sugestão de vitória aí, para anular, para combater essas setas, esse vírus do inimigo, é a oração. Você pode ver aí, esses homens que se livraram das setas malignas, eles venceram pela oração. Daniel foi um deles. Inclusive, a tentação lá dizia respeito à própria oração de Daniel. Então, Daniel, um homem de oração. A gente acha isso tão simples, já falaram tanto de oração, as pessoas parecem que não acham mais nem importante. Mas, irmãos, quem tem uma vida de oração, já tem de cara um semblante diferente de quem não tem. De cara logo, só de cara. Sem contar nas ações, na vida, no progresso da vida, nos objetivos alcançados, na força espiritual, nas habilidades. É uma vida diferenciada, só porque é uma pessoa de oração. Então o salmista Davi disse aí que orar para ele era de suma importância. O texto é claro, vocês viram aí. Quando você vê o Salmo 13, Davi disse que um dos recursos imbatíveis para reconhecer a grandeza, a soberania e o poder de Deus e focar sua atenção no Salvador, era o louvor, louvar a Deus, cantar para Deus, cantar em casa, cantar na igreja, ter sempre um cântico no coração. Mas não é qualquer cântico, é alguma coisa que realmente exalte a Deus, porque quando nós exaltamos a Deus, recebemos como respingos para nós a exaltação da nossa fé. A fé é uma dádiva, mas ela vem sempre de Deus. Temos que estar plugado em Deus. Então, uma pessoa que louva, que canta, que é alegre, extrovertido, feliz, dinâmico, isso vem de Deus, não procede do mundo, procede de Deus. Isso também é uma arma para combater o bom combate da fé. Então, sugestão de vitória para nós. Uma outra sugestão é a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Enoque andou 300 anos com Deus, 300 anos, segurado no braço de Deus. Isso é figurado, não é literal. Deus está no céu, Enoque estava aqui na terra, mas é porque as instruções de Deus deixavam Enoque feliz. Enoque tinha prazer em seguir as orientações de Deus. Diz a palavra de Deus que Enoque ficava alguns minutos com os amigos, conversando sobre Deus com eles, e logo se retirava, porque o seu prazer e as suas meditações eram nas coisas eternas. A palavra de Deus diz que o rosto de Enoque brilhava, como brilhava o rosto de Jesus quando esteve aqui na terra. A palavra de Deus diz que Enoque, ele tinha algumas áreas da sua vida que ele precisava atuar, como eu e você. Diz que ele precisava atuar como pai, como marido, como cidadão e como cidadão do reino. E nessas áreas ele atuava como o melhor cristão. Como pai, ele era cristão. Como cidadão, ele era cristão. Como marido, ele era cristão. E como cidadão do céu, ele era cristão. Isso era o seu prazer. Isso que lhe alegrava. Para ele era fácil. E diz mais, que para Enoque, a oração era tão necessária quanto a respiração. Olha que grande homem de Deus. Isso é comunhão. Por quê? Porque ele entendia, olha que naquele tempo os homens viviam muito mais, mas ele entendia que diante da bênção da eternidade, essa passagem aqui na terra, de 300, 400, 500, 600 anos, era tão minúscula, tão pequena, que não compensava se apegar às coisas terrenas. Era um preparo tão somente para desfrutar toda a eternidade. Então, comunhão com Deus é o que vai dar força para a gente não sair. Porque estamos vivendo uma época que, se a gente não cuidar, sai mais pessoas do que entram. Pode correr um risco de termos que fazer reuniões para tratar de remoção de pessoas num número maior do que de admissão de pessoas. Então nós precisamos estar atentos. O alerta deve estar ligado. Mas um outro ponto que eu queria finalizar com vocês, vocês conhecem esse texto, só ler mais duas passagens, é o Salmo 37, verso 5. É a nossa entrega. Entrega o teu caminho. Quando ele fala do caminho, fala da vida. Toda a vida
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais que restar para fazer, não sou eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Estavam comentando com os meninos ali na unidade jovem, um texto muito interessante da lição de jovens, na carta aos Romanos. A nossa vitória não está embasada no que nós podemos fazer, mas no que Jesus pode fazer. O que nós podemos fazer é insuficiente. Temos que fazer a nossa parte? Temos, mas sempre a nossa parte será insuficiente. O suficiente é o que Jesus pode fazer por nós. A nossa parte é só para nós nos movimentarmos, para nós não estarmos parados, para dizer a Ele o que nós queremos, o que nós precisamos, o que nós sentimos e o que nós devemos fazer de fato. Mas o que vai causar todo impacto na nossa vitória final é o que Jesus faz por nós. E nós temos que reconhecer isso. Agora eu quero que todos nós abramos a Bíblia no último texto de hoje, para finalizar, que é a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 10 e o verso 11. Segunda carta de Pedro, abram a Bíblia de vocês. Segunda carta, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Leve em conta todas as orientações que nós passamos, as advertências e as instruções de vitória, para que nós possamos sair vencedores. E esse verso, ele é o verso que vai... Você lembra daquela embalagem do presente? A embalagem bem bonita, o presente bem bonito lá dentro da embalagem, tudo muito sofisticado. Aí, para dar aquele charme final, o que a gente faz com a embalagem? Coloca um laço bem bonito, que é o que mais chama a atenção agora, vai ser o laço. Então, esse verso é o laço, é o presente ali, mas ele está envolto, embalado, numa embalagem bonita. E a gente já fica feliz pelo... Muito bem, pedir desculpas aos amigos do YouTube, aí o nosso microfone aqui, mas falando do presente, né, o presente bonito, a embalagem bonita, um presente de um valor inestimável, muito bonito, muito decorado, muito atrativo. Então, de tudo que nós falamos, a gente só poderia fechar com esses dois versos. Olha o que diz o apóstolo Pedro aí sobre essa questão. Verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja bem, o apóstolo disse que é por isso, por conta desse grande conflito, dessas tantas armadilhas, tentações, problemas que o mundo lança sobre nós para minar a nossa fé, que nós precisamos, com diligência, com prática, com habilidade, cada vez maior, porque quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais o inimigo contra-ataca, mais o inimigo faz a sua defesa, ele não quer sair perdedor. Quanto mais a pessoa cresce, mais as tentações são maiores, mais os ataques são maiores. Você percebe que José, ele estava no nível espiritual elevadíssimo, o homem foi promovido. Então o ataque foi súbito, foi de repente, para não dar tempo nem ele pensar. Então o texto diz bem claro: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Qual é a sua vocação? Eu e você não estamos vocacionados para o céu, tomamos essa decisão, queremos o céu, queremos a vida eterna, queremos a proteção eterna, queremos a vida eterna. Isso é vocação. Nós aceitamos o chamado de Jesus, nos convencemos disso, estamos entregues para isso. Ele diz: pois precisa ser confirmado cada dia mais a sua vocação. E também a vossa eleição, porque nós fomos eleitos. Deus nos chamou, nós aceitamos, Ele nos elegeu. Então nós precisamos fazer isso todos os dias, disse o apóstolo. E disse que isso será uma confirmação. Porquanto, procedendo dessa maneira, não tropeçaremos em tempo algum. Isso significa dizer que se nós não procedermos desta forma,
os tropeços serão certos. Então, por isso que a gente vê homens como Enoque, como José, como Daniel, como os 3 amigos de Daniel, como o próprio Jó e tantos outros, não tropeçaram em nenhum momento, porque eles confirmavam as suas vocações e as suas eleições todos os dias. E foi dessa forma que foi amplamente suprida a entrada no reino dos céus para todos eles. Então, nós outros que estamos aqui, apenas vivemos num tempo distante, mas o nosso desejo deve ser o mesmo. E o Deus que abençoou aqueles homens ainda é o mesmo, e o tentador ainda é o mesmo. Portanto, confirmemos a vossa vocação e eleição, e procedendo desta maneira, será suprida a nossa entrada nos céus, e não tropeçaremos em tempo algum. Deus seja louvado, se nós erguermos o nosso ânimo e buscarmos essa coroa, que seria inalcançável, se não fosse pelos méritos de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos finalizar cantando o hino de número 200.